Gostaria de compartilhar com a igreja. 1 Samuel, capítulo 18. Quem achou, diga amém. E diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou, como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Vamos ler comigo 3 todos juntos, amém? 1, 2, 3. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu quero falar de promessa. Como o pastor já falou aqui, ele já confirmou, né? De promessa, de aliança, de juramento. Mas por que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar sobre comprometimento. Porque muitas vezes, irmãos, a maioria de nós temos, né, a mania de falar: no ano que vem eu vou fazer isso. No ano que vem eu vou entrar na academia, né, Paulo? O ano que vem eu vou fazer dieta. Não, o ano que vem eu vou visitar mais os meus parentes. No ano que vem eu vou reformar a minha casa. No ano que vem eu vou fazer aquela viagem tão sonhada, eu vou economizar. No ano que vem eu vou fazer uma poupança. No ano que vem, e assim vai. E são tantas promessas que nós fazemos com uma expectativa para um novo ano que virá. E nós temos essa mania de fazer isso. E o que é então uma promessa? Uma promessa é um compromisso que nós assumimos, é um comprometimento com alguém. E essas promessas têm validade. E essa promessa, um juramento, que a Bíblia nos ensina, é uma obrigação. E esse comprometimento, irmãos, ele pode ser oral ou também escrito. E nós vemos na Bíblia que Davi e Jonatas, eles fazem uma aliança, eles fazem uma promessa. E eu comecei a pensar: Senhor, mas no começo do ano a gente faz tantas promessas, a gente promete tanta coisa, a gente promete coisa para nós mesmos, né? Que vamos cuidar mais de nós, vamos comer direito, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente promete coisas para os outros. Nós prometemos aos outros: ó, pode confiar em mim, que ó, vou estar do teu lado, ó, pode confiar em mim e vender para mim porque eu vou te pagar, né? A gente promete honestidade, a gente promete: olha, pode contar o segredo porque eu não vou contar para ninguém, eu vou ser fiel a você. A gente promete para os outros. E eu comecei a pensar em tudo isso. E por que a gente promete, irmãos, que a gente vai estar com o nosso amigo, nosso irmão na doença, na saúde, com o cônjuge, e tantas coisas e outras coisas. E eu parei para pensar e ver por que tantas promessas não cumpridas. Porque tantos juramentos que nós fazemos para nós e para os outros que nós não conseguimos cumprir. E então passa-se o ano de 2022 terminou, e você então aí, quando você está ali no momento da virada, a gente começa a fazer uma retrospectiva interior, e você começa a ver como você tem falhado. Quantas promessas que você prometeu lá em 2021 que você não cumpriu. Ai, mas eu prometi de joelho lá na igreja, sim. Nossa, eu prometi para mim, sim, mas eu não cumpri. Eu não cumpri com as promessas que eu fiz. Porque tantas promessas nós deixamos para trás. E eu comecei a perguntar para mim mesmo: por que, Deus? Por que nós somos tão infiéis? Aleluia. É da nossa natureza, nós somos infiéis. Nós fazemos, e aí então eu comecei a pensar que a maioria dessas promessas que nós fazemos, que a gente não cumpre, é aquela promessa que você faz quando você está sob pressão. Pode perceber. Ou você está passando por um problema, ou você está passando por uma situação delicada, ou você está sensibilizado, ou você está numa situação difícil que saiu do seu controle, e então você fala: não, agora não tem outro jeito. Deus, eu prometo. Se o Senhor fizer, eu prometo que eu vou fazer isso.
E então nós fazemos promessas mirabolantes. Irmão, já aconteceu comigo. No momento que você está com medo do que vai acontecer, você não sabe o que vai acontecer. E a única saída que você enxerga, aquela portinha lá naquele túnel escuro e comprido, você fala, não, se eu fizer uma promessa, se eu fizer um voto, se eu fizer um compromisso, há uma esperança para mim. Aleluia! E então a gente se agarra nessas promessas e fala, Deus, se o Senhor curar, eu vou no monte todo mês. Se o Senhor fazer isso por mim, Deus, eu vou andar de joelho lá em casa. A gente faz, irmão, essas promessas. Deus, se o Senhor me der aquela casa que eu tanto quero, eu não falto um culto nesse ano. Eu vou começar a frequentar as orações. Se o Senhor me der aquele carro tão sonhado, Deus, eu vou jejuar todos os dias. Ixi, eu vou ser o cara. Eu vou jejuar, eu vou orar. Eu vou orar 8 horas, igual Benihim, né, Nicole? 8 horas por dia, meu Deus. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por quê? Porque é uma saída que nós enxergamos. E nós fazemos geralmente essas promessas quando nós estamos num momento de desespero ou ansiedade. Que nós não temos para onde correr. Aleluia. E o nosso Deus, aleluia, nessa noite, foi a palavra que Ele colocou no meu coração. Ele é um Deus de pacto. Ele é um Deus de promessa. Você não está falando com quem não entende do assunto. Ele sabe, porque Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus que faz promessas e Ele é um Deus de juramentos. Aleluia. Só que diferente de mim e de você, Ele cumpre todas as promessas que Ele faz. Aleluia. E a maior dificuldade que nós temos em fazer uma promessa ou mesmo um voto, como nós chamamos, sabe qual que é, irmãos? Eu digo que o maior problema de todos é porque a gente faz um voto assim: Deus, se o Senhor me der, eu vou fazer isso, não é assim? Se o Senhor me der aquele carro, Senhor, eu vou todo dia na oração da terça-feira de manhã. Senhor, se o Senhor curar minha mãe ou meu pai, eu vou dizimar 2 vezes mais. Irmãos, esse é o maior problema. Sabe por quê? Porque quando a gente faz um voto, geralmente a gente não quer assumir um compromisso. A gente quer fazer uma barganha. Vocês já pararam para pensar? A gente não sabe fazer voto. A gente não sabe fazer promessa. A gente quer barganhar com Deus. É uma troca de favores, de interesses. Se o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor fizer a sua parte, eu faço a minha. Isso se chama barganha, troca de interesses. E esse é o maior problema quando nós fazemos um voto ou uma promessa. Se Deus fizer por mim, eu faço. Se Deus não fizer, eu não faço. Mas, irmãos, e ainda por cima a gente se submete a sacrifícios. A gente fala, olha, Senhor, se o Senhor fizer, eu vou me submeter a esse sacrifício para pagar o seu favor. É como se fosse assim. Se o Senhor fizer o que eu quero, irmãos, os votos que nós costumamos fazer, as promessas, nós queremos manipular a vontade de Deus. Aleluia. É essa que é a maior dificuldade de nós votarmos. Que toda vez que nós vamos fazer um voto, não é um voto porque você... Não, é um compromisso que você quer assumir com Deus. Não, você quer manipular a realidade. Você quer manipular o que vai acontecer. Você quer manipular a vontade de Deus na sua vida. Aleluia. Porque se você é cristão, você acredita que todas as coisas que acontecem é por permissão de Deus. E quando você chega para Deus e fala, Deus, desse jeito não, eu quero que o Senhor mude, eu quero que o Senhor faça o que eu quero. Então nós queremos manipular as atitudes de Deus. E esse é o maior problema. E aqui, essa aliança de Jonatas e Davi, ela nos ensina uma linda lição. Que lição é essa, irmã Tessiane? Aqui eles não estavam fazendo, se você ler o texto todo, que é extenso, eles não estavam fazendo uma barganha, não. Eles não estavam fazendo uma troca de interesse. Ó, Davi, se você fizer isso por mim, eu faço isso por você, tá bom? Ó, não.
Eles nos ensinam um segredo. Sabe que segredo é esse? É uma chave, aleluia, que encaixa na fechadura da fidelidade e que gira perfeitamente. Sabe qual é essa chave? O amor. Aleluia. Porque nós lemos aqui que Jonatas, ele amava a Davi. Vocês estão vendo a diferença? Vocês estão vendo a diferença? Aleluia. Existe uma fechadura. A quando eu sei que Ele vai ser fiel a mim, quando eu sei que a promessa se cumprirá a mim, quando existe a fechadura da fidelidade e a chave que vira é o amor. Aleluia. Só o amor abre. Aleluia. Só o amor que se encaixa perfeitamente. E você não fica preocupado se a porta vai abrir ou não. Porque a chave é da porta, é aquela chave. Aleluia, glória a Deus. E eu comecei a ver esse texto e achar lindo. Quando Jonatas fala para Davi que ele o amava como a sua própria alma. Ele não tinha dúvida da promessa. Ele não tinha dúvida da aliança que eles fizeram. Porque ele amava, aleluia. Ele amava. Abra comigo a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Primeira João, capítulo 4, versículo 18. Amém? Diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aleluia. Vocês estão entendendo? Aleluia. Aquele que cumpre uma promessa ou um voto por medo. Ai, eu estou com medo. Se eu não fizer o que eu prometi, eu vou ser castigado. Eu vou ser punido. A Bíblia fala que esses que fazem por medo, ele não conhece o amor. Ele não foi aperfeiçoado no amor, porque quando existe o amor ele expulsa o medo. Ele lança fora o medo. Você não tem medo, você confia, você acredita, aleluia, porque o amor, ele lança fora todo o medo, toda dúvida, todo temor, aleluia, aleluia. E se você vê o amor desses dois amigos, fizeram eles confiar plenamente naquela aliança. Se vocês olharem, irmãos, as situações são tão contraditórias. Jonatas era filho de Saul, que queria matar Davi. É coisa assim surreal. Quem que faz isso? O amor. Aleluia. Quem que concretiza coisas impossíveis? O amor. Aleluia. Como você realiza fatos extraordinários através do amor. Aleluia. É a chave que abre todas as portas, é o amor. Aleluia. Vamos além. 1 Samuel 18:4. Continuando. Abra lá sua Bíblia comigo. Diz assim: e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Dar pertences pessoais a uma pessoa que você está fazendo uma aliança, uma promessa, um juramento, era tradição dos israelitas. Quando eles faziam uma promessa para alguém, eles pegavam algo deles, pertence, isso aqui é a garantia, a promessa. Você está comigo, eu estou contigo. Você está comigo, eu estou contigo. Aleluia. Irmãos, a hora que o pastor falou aqui, eu comecei meu coração a estremecer ali no meu lugar. É de Deus, pastor. Aleluia. Aleluia, é de Deus. Irmãos, nada acontece por acaso. E Jonatas, quando ele pegou os seus pertences, era uma tradição sim, de uma aliança que eles fizeram pelos israelitas. Só que além do que uma simples tradição, quando Jonatas fez isso, ele estava falando para Davi: olha Davi, eu estou dando os meus pertences para você, para demonstrar a minha lealdade a você. Eu vou ser leal a você. Isso é uma prova da minha lealdade e mais, é um reconhecimento que você é um escolhido de Deus para assumir o trono no lugar do meu pai. Você é o sucessor, você é o escolhido.
Irmãos, aquele ato que Jonatas fez, ele estava reconhecendo que o lugar era de Davi, não era dele. Aleluia. A honra era de Davi, não era dele. Agora você comece a pensar comigo. Jonatas era filho de Saul, ele era príncipe, herdeiro do trono. Quem nunca sonhou, imagine quantos naquela época queria estar no lugar dele. Ser filho do rei, ter sangue real, viver no palácio. Quantos queriam estar no lugar de Jonatas? Vocês já pensaram ter poder, ter honra, prestígio, ser chamado do filho do rei? E simplesmente esse filho do rei, aleluia, oh glória, ele tem a consciência, aleluia, e ele entende um propósito da vontade divina, e ele se dispõe de tudo que é seu, de tudo que ele possui, ele pega tudo, a honra, a glória, as suas armas, a sua posição, e ele entrega ao seu amigo, porque ele reconhece o propósito divino, aleluia. Oh glória, você pode compreender isso, igreja, aleluia. Ele abre mão de tudo que ele tinha de mais importante, da sua vida inteira, aleluia. Ele pega toda a sua vida, tudo que ele esperava, tudo que os outros esperavam dele, e ele abre mão de tudo, porque ele tem consciência do propósito de Deus, aleluia. Da promessa que Deus fez, ele entende a promessa, ele aceita a promessa, aleluia. Jonatas abre mão de tudo para que fosse cumprida a vontade de Deus, aleluia. E quantos de nós temos brigado, irmãos? Não queremos aceitar a vontade de Deus. Estamos ali, que o pastor falou, com os nossos pertences, não abrimos mão de nada. Mas nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer para você que é tempo de entender o propósito, é tempo de entender a chamada, é tempo de entender a promessa de Deus na tua vida. Aleluia. Por que Jonatas fez isso? Fiquei pensando eu. Porque vale mais uma atitude do que 1000 promessas. Quando você faz uma promessa, você esboça, você mostra o desejo do seu coração, não é? Olha, irmã Paula, eu tenho vontade de te dar uma joia. Eu estou expressando um desejo no meu coração. Mas quando eu pego uma joia, lá da minha caixinha, chego na Paula e falo, Paula, é tua. Quando você toma a atitude, irmãos, vai além. Você está mostrando quem você é, a sua vontade real, aleluia. Quando você somente faz uma promessa, sabe por quê, irmãos, é diferente? Porque há uma diferença, uma distância muito grande de você querer fazer para você fazer. Quando você faz uma promessa, você está falando, eu quero fazer, o meu desejo é esse. Mas quando você toma atitude, você está falando, isso é que realmente o que eu quero. É o que eu sou, é o que eu penso, aleluia. É a diferença nisso, aleluia. E foi isso que Jonatas fez. Ele tomou uma atitude, ele revelou que realmente era a sua vontade, o reconhecimento, aleluia, do plano de Deus, do chamado de Deus na vida de Davi. E não foi isso que Jesus fez, igreja, aleluia. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão, ele se despiu de toda a honra do céu, da sua majestade. Ele se despiu do trono, ele deixou o trono para descer aqui na terra. Para quê, irmão? Para realizar uma promessa de Deus, aleluia. Na minha e na tua vida. Qual que era essa promessa? Livrar você da condenação eterna, aleluia. Ele se despiu de tudo e desceu esse mundo como foi tratado como um indigente, como um criminoso. Foi morto como um criminoso para cumprir uma promessa, aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso, aleluia. Mas o que gerou isso, Mateus? O que levou Jesus a fazer isso? Foi por amor. Foi por amor que ele entregou tudo. Não foi por obrigação, foi por amor. Foi por amor que ele deixou tudo. Foi por amor que ele foi maltratado. Ele fez tudo por amor. A mim, a você e ao Pai. Aleluia. Foi por amor que ele veio para cumprir uma promessa. Por isso, igreja,
Uma promessa é algo que você precisa ser levado muito a sério. E eu quero te mostrar isso. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 14. Aleluia. Lucas 14, versículo 28. Amém? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e podendo acabar, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda de longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas o que irmã Tessiana está querendo dizer com isso? Que para você fazer uma promessa, para você fazer um voto, um juramento, o que você quiser chamar, você precisa parar. Você precisa pensar no que você vai fazer, no que você vai falar. Porque Deus, Ele está assim, ó, em você, ó. Quero ver o que esse irmãozinho vai prometer para mim nesse ano. Eu quero ver o que ele vai abrir a boca para falar. Irmãos, Deus, Ele nos instrui. E o que Ele está querendo dizer para nós nessa noite? Que você precisa analisar as possibilidades, se você vai ter condição de realizar o que você propõe a fazer. Aleluia! Você precisa primeiro analisar qual é o construtor que primeiro não senta antes de construir uma torre e não se assenta e faz conta dos gastos, não é, David? Para ver se ele vai ter condição de terminar ou não. E assim também é com as nossas promessas que nós fazemos a Deus. Você promete às vezes no começo do ano tanta coisa. Você chega nos 3 primeiros meses, no primeiro trimestre, você não conseguiu cumprir com nada. Aleluia! Com nada que você prometeu. E sabe o que a Bíblia fala? Que esses que começam a construir as coisas, que começam a prometer as coisas e não cumpre, está lá em Eclesiastes, se eu não me engano, diz assim, que ele é chamado de tolo. Se você faz um voto, corre para cumprir, porque se você não cumprir, você é tolo. Vocês estão entendendo, irmãos? Se você não cumprir com o que você tem prometido, você para o Senhor vai ser como um tolo, como uma tola, que está fazendo promessas e não consegue, não para, não analisa se você terá condições de cumprir o que você está prometendo. E sabe por que eu estou pregando sobre isso, irmãos? Porque Deus quer que você leve a sério as suas promessas. Aleluia. Esse ano novo se iniciou. E Deus quer que você faça promessas com consciência. Deus quer que você faça as promessas com condições, sabendo das suas possibilidades que você vai cumprir. Que você não vai ficar falando palavras em vão e você não vai cumprir o que você prometeu de novo. Mais uma vez. Mas por que Deus quer que eu leve as minhas promessas a sério? Porque Ele leva as promessas dele ao seu respeito muito a sério. Aleluia! Ele leva muito a sério as promessas que Ele fez para você, irmãos. O pastor falou aqui de promessas. Quantos de nós estamos esperando uma promessa? E nós cremos, nós somos crentes que a promessa vai se cumprir. Já pensou se Deus agisse como nós agimos? Eu comecei a pensar nisso, irmãos. Oh, glória! Deus é tão misericordioso. Já pensou se Deus agisse, Bia, do mesmo jeito que nós? Deus fizesse promessas e Ele, eu esqueci. Não vou cumprir não, tá muito difícil para mim cumprir isso daqui, deixa para lá, vamos pular essa. Vamos para a próxima. Essa também eu pulo. Já pensou se Deus agisse da mesma maneira que nós? Aleluia!
Se ele se esquecesse da promessa que ele fez a Abraão, se ele se esquecesse da aliança que ele fez com Israel, já pensou se ele se esquecesse e ele não renovasse as suas misericórdias todas as manhãs, o que seria de mim e de você? Oh glória! O que seria de nós, igreja? O que seria se ele se esquecesse de lançar os nossos pecados todos os dias no mar do esquecimento? E eles começassem a andar ao nosso redor, estar diante de nós a todos os momentos do dia, falando: você fez isso, você fez aquilo, você pecou, você errou. O que seria de nós? Aleluia! Se ele não tivesse mandado o seu único filho para morrer por mim e por você, o que seria de nós? Aleluia! Pense comigo, o que seria de nós? Se ele quebrasse a promessa de enviar o Espírito Santo Consolador e simplesmente falar: agora chega, agora eu não vou cumprir mais essa promessa não. Vem, Espírito Santo, deixa eles lá. O que seria de mim e de você? O que seria de mim e de você, igreja? Aleluia! Aleluia, o meu coração está queimando, aleluia! O que seríamos de nós se ele não fosse fiel, aleluia! Se ele não fosse fiel a mim e a você, se ele agisse como nós agimos, se ele destruísse todos os limites dos mares, o que seria de mim e de você nessa noite? Se ele soltasse o universo que isso é sustentado nas tuas mãos, o que seria de mim e de você? Aleluia! Mas ele tem uma promessa, aleluia! E ele é fiel para cumprir essa promessa até o fim dos séculos. Aleluia! Aleluia! O que seria de nós, irmãos? E eu comecei a pensar e a pensar, e o Senhor me levou na maior promessa que fazemos na nossa vida. Sabe qual é a maior promessa que nós fazemos no nosso juramento? É quando nós descemos as águas do batismo. E nós ali proclamamos publicamente que Ele será o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E que nós ali diante de todos, de Deus, do Filho, do Pai e do Espírito Santo, seremos fiéis a Ele até o último dia das nossas vidas. Aleluia! Essa é a maior promessa. E quantos de nós temos quebrado essa promessa? Irmãos, vocês estão vendo como nós somos falhos? Quantas vezes, lá de quando nós batizamos as águas, começa a pensar desde aquele dia até hoje. Quantas vezes você foi infiel a Deus? Quantas vezes você pecou? Quantas vezes você falhou? Eu e você falhamos. Olha como somos infiéis e Ele não esqueceu a promessa. Aleluia! Ele não esqueceu a promessa. Davi promete proteger a casa de Jonatas. Eles prometem fidelidade um ao outro. E o que Deus quer de mim nesse ano de 2023, irmã? Ele quer que você seja fiel. Ele quer que você cumpra com suas promessas. Ele quer que você cumpra com o juramento que você fez nas águas do batismo. Ele quer que você cumpra com o que você prometeu. Aleluia. Ah, irmã, mas eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Então não vote. Não prometa nada. Senhor, eu não estou em condições, não vou prometer nada. Amém. Mas se você prometer, cumpra. Para que você não seja chamado de tolo. Isso é o que a Bíblia fala. Irmãos, Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. E Davi, voltando lá para a história da amizade de Jonatas e Davi, eles tinham uma aliança, eles fizeram uma aliança. 1 Samuel, capítulo 20 agora, vamos lá comigo. Capítulo 20. Versículo 11. Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que, se houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti,
e não te fizer saber. Irmãos, sabe o que aconteceu? Logo após a aliança, Davi ele foge para o campo. Ele foge. Ele se esconde. E eu comecei a pensar, por que Davi fugiu? Por que Davi se escondeu? Se ele era ungido de Deus, todo mundo temia Davi pela sua coragem, pelas suas batalhas, suas vitórias. O próprio Saul temia Davi. Davi era uma ameaça para ele. E por que então esse servo de Deus, escolhido de Deus a assumir o trono de Israel, ele foge, ele se esconde? E Deus falou no meu coração. Sabe o que Deus falou? Que existem momentos na nossa vida que nós precisamos fugir. Que nós precisamos nos esconder. E às vezes, você que está aqui nessa noite, tem pessoas que podem ter entrado aqui que está passando essa situação. Você está escondido. Você tem fugido. Aí você tem falado, mas como Deus? Se Deus tem uma promessa na minha vida, por que eu me encontro nessa situação? Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você? Que se tem uma promessa na sua vida, é preciso preservar a sua vida. Davi fugiu porque a vida de Davi precisava ser preservada para que ele alcançasse a promessa. Quando Deus te faz uma promessa, o inimigo ele levanta com grande fúria, igreja, para poder te matar, te tirar da promessa de Deus. Então é preciso fugir para um propósito por um tempo determinado. Davi ele fugiu para sempre? Não, apenas por um pouco de tempo. Por um tempo determinado. Para quê? Para preservar a sua vida. Porque a vida dele era importante. Ele precisava alcançar a propósito. Ele precisava alcançar a promessa de Deus. Aleluia. E tantos outros homens também passaram por isso. Moisés foi escondido por 3 meses. Lembra? A mãe de Moisés escondeu ele. Por quê? Porque havia uma lei de extermínio para que os bebês fossem mortos. E ele precisou ser escondido para preservar a vida dele, para que se cumprisse uma promessa. Existe um período que nós precisamos esconder. E quem mais precisou se esconder, irmãos? Nada mais que Jesus. José teve que esconder Jesus, sair fugido, porque o rei Herodes queria matá-lo. Agora vocês imaginam, o rei dos céus e da terra, o dono de tudo, sair de noite, escondido, fugindo, porque estava sendo ameaçado de morte. Chega a ser uma situação engraçada. Mas não, irmãos, Deus podia aniquilar Herodes. Deus podia matar. Quem era Herodes, irmãos? Ninguém. Quem era Jesus? O rei dos reis, o senhor dos senhores, o dono de tudo. E quem era Herodes? Não era nada. Mas por que Deus não aniquilou, não matou Herodes e cortou sua descendência? Porque tem momentos que nós precisamos passar por períodos escondidos. Aleluia, Deus permite isso. Mas Ele preserva a tua vida, não te preocupa. Ninguém te toca, ninguém te alcança, ninguém vai te matar. Aleluia, o Senhor está no controle da situação. Para cumprir um propósito, não tenha medo, meu irmão. Eu estava esses dias em casa, eu mesmo orando com Deus, falando, Senhor, mas é tanta luta, é tanta luta, é tanta luta. Parece que o povo, as outras pessoas têm tanta coisa para contar, mas a gente é só luta. É só luta. É luta em cima de luta. E o Senhor me levou nessa passagem. Aleluia. Ele falou, se existe promessa, filha. Se existe promessa na tua vida, meu irmão, se alegra. Porque o inimigo, ele vai tentar tirar você do caminho. Se ele não tentar, alguma coisa está errado. Mas se você está na direção certa, ele vai tentar te matar. Ele vai tentar tirar você da direção. E foi isso que Davi fez. Ele precisou se esconder. Irmãos, já estou terminando. Irmãos, faz parte do projeto. Foi isso que aconteceu com Mefibosete. Agora eu quero entrar na parte final dessa mensagem. Que Mefibosete, 2 Samuel 4:4. Para encerrarmos, abre comigo, 2 Samuel. Capítulo 4, versículo 4. E Jonatas tinha de Saul, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram desde Israel. E sua ama o tomou e fugiu.
E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Mefibosete também, ele teve que fugir. A Bíblia fala que Saul e Jonatas morreram. E então a sua ama pegou e fugiu com ele para uma cidade chamada Lodebar. Que cidade que é essa de Lodebar? Terra do esquecimento. Alguns estudiosos falam que essa cidade só havia mendigos e pessoas doentes e enfermas. Já pensou que situação terrível, irmãos? Uma criança de 5 anos foi acostumada, criada num palácio, neto do rei, com todo luxo, toda pompa, tudo comendo do bom e do melhor. Ele então é pegado e levado para um lugar onde só havia doentes e pessoas passando necessidades. E ele então é levado, e ainda por cima ele é derrubado e quebra os pés. E Mefibosete, nele se cumpriu o juramento e a promessa de Jonatas e Davi. Por isso que eu te levei para essa passagem. Se coloca de pé, igreja. Ele foi cumprido a promessa que Davi fez a Jonatas. Que lugar era esse de Lodebar? Lugar de humilhação, lugar de sofrimento, lugar de você ser esquecido. Mefibosete, ele foi esquecido naquele lugar. Mas havia uma promessa. Uma promessa que, diferente de mim e de você, Davi lembrou. Aleluia, pode dar um glória? Davi lembrou, irmãos. Diferente de mim e você, que muitas vezes não cumprimos com o que prometemos, Davi, ele cumpriu. Ele lembrou da aliança que ele fez com Jonatas. E ele então, em 2 Samuel 9:3, ele diz assim, não precisa abrir. Há alguém na casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus? Ele chama o seu servo Ziba e ele começa a fazer umas perguntas. E aqui que eu quero entrar com você no ponto-chave. Que ele começa a falar para Ziba. Ziba, tem alguém da casa de Saul? Davi já tinha assumido o trono. Saul já estava morto. Jonatas estava morto. Já passado muito tempo. E então ele pega e lembra da aliança. Lembra da promessa. E ele fala, olha, tem alguém para que eu use de benevolência, para que eu cumpra com a promessa que eu fiz ao meu amigo, o juramento que eu fiz ao meu amigo. E eu quero agora que você me ajude a você entender essa mensagem, o que Deus quer falar comigo e com você. E eu quero que você, quando eu fizer com o microfone, vocês vão falar assim, mas está vivo? Combinado? Vocês vão ser o rei, eu vou ser Ziba. Tá bom? Para nós encerrar aqui, com chave de ouro essa mensagem. O rei então chama Ziba e ele fala, existe alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência? Aí Ziba fala assim, ó rei, existe, mas ele era importante, mas ele não é mais. Rei, ele está num lugar tão terrível. Rei, ninguém dá nada para ele. Mas rei, ninguém lembra dele. Rei, ele está cheio de feridas, de traumas do passado. Mas rei, o senhor não vai querer ver ele, não. Ele é aleijado dos pés. Aí, irmãos, aleluia. Davi levanta do trono e fala, Ziba, você vai dizer ou não vai dizer? Eu quero saber se ele está vivo. Não importa se ele está aleijado, não importa as feridas, não importa se ele está sujo, não importa se ele foi esquecido, não importa quem ele é, aonde ele está. Eu quero saber se ele vive. Aleluia. E eu quero dizer para você nessa noite, no ano de 2023, a mensagem de Deus para a tua vida se mantém vivo, se mantém vivo, se mantém vivo, se mantém vivo, em nome de Jesus, aleluia. Porque se a vida há esperança, se a vida há cumprimento de promessa, se a vida há mudança de vida, há comprometimento de Deus na tua vida, aleluia. Aleluia. Mas não importa, irmão, você não vai querer saber a minha história, o meu passado, vixe, é terrível, não importa. Você não sabe o que eu fiz, não importa, você está vivo, aleluia. O Senhor pergunta para você nessa noite, tem gente vivo na sua casa? Tem gente vivo na tua família?
Você pode ter entrado aqui e falado: olha, irmã, depois que os meus pais se separaram, meu pai e minha mãe não vêm mais para a igreja. Os meus irmãos entraram na bebida. Os meus tios estão desviados, outros entraram nas drogas. Mas e você está vivo? Aleluia! Quantos desistiram? Quantos estão mortos pelo pecado? Porque o que diferencia você está vivo ou você está morto é você estar vivo na presença de Deus. Você que está no pecado, para Deus você está como se fosse morto. E por isso que o inimigo tem tentado nos matar espiritualmente. Ele tem tentado nos derrubar, nos enlaçar, porque você morto, a promessa de Deus não tem como se cumprir. Aleluia! Aleluia, mas eu quero dizer para você nessa noite: se mantenha vivo, aleluia. Nesse ano de 2023 a mensagem de Deus: se mantenha vivo, porque tem promessa, aleluia. Tem vitória, tem conquista, tem cumprimento de promessas para a tua vida. Mas Deus precisa de você vivo, aleluia. Ele precisa de nós vivos. José, ele estava preso. Ele estava sendo injustiçado, ele estava sendo caluniado, ele estava passando por tantas coisas terríveis na prisão, mas ele se manteve vivo. Ele só foi governador do Egito porque ele não morreu, ele não se corrompeu, aleluia! Ele se manteve vivo. Irmã, mas você não sabe o meu estado, a dor que eu estou sentindo. Jó, ele passou coisas terríveis, ele sofreu dores terríveis, perdeu tudo. Todos os abandonaram, mas ele se manteve vivo. Ele se manteve vivo, aleluia. Sabe por que o inimigo está querendo te matar? Sabe por que o inimigo, tanta luta na tua vida? Porque ele quer tirar você, a sua vida espiritual. Ele quer te matar, para você não alcançar tudo que Deus tem escrito para você. Todas as vitórias que Deus tem escrito no livro dele estão guardadas e seladas, aleluia. Aleluia, eu quero orar com você, igreja. Eu quero orar com você. O grupo de louvor puder vir aqui. Aleluia. Se você soubesse o que Deus tem guardado para você, aleluia. Se você soubesse as promessas que Deus tem para você, você estaria adorando a Ele agora. Você estaria agradecendo a Ele agora. Fala, irmã, mas e se eu estiver na condição de morto? E se eu tiver caído do pecado? E eu não estou conseguindo me levantar? Não se preocupa não, o dono da vida está aqui. Ele ressuscita você nessa noite. Se você quiser, Ele te ressuscita. Ah, minha irmã, mas faz tanto tempo que eu estou parado, tanto tempo que eu estou no pecado. Os meus ossos já estão sequíssimos. Ele fala que Ele sopra hoje o vento do Espírito e Ele coloca você de pé de novo, aleluia. Só para você receber tudo que Ele te prometeu, aleluia. Quem quer, aleluia. Quem acredita nessa mensagem? Quem quer se manter vivo? Aleluia! Quem quer se manter vivo? Vem aqui na frente nesta noite. Algo extraordinário o Senhor quer fazer na tua vida, aleluia! Algo extraordinário o Senhor vai fazer nesta igreja, aleluia! Porque Ele é fiel para cumprir as tuas promessas. Você e eu não somos fiéis, mas Ele é fiel, aleluia. E o que Ele quer de mim e de você: se mantém vivo, aleluia. Vivo, vivo, aleluia. Não importa o que o inimigo tem soprado na tua mente. Não importa os laços que o inimigo tem armado para você. Não importa os manjares que ele tem te preparado para você vender a sua promessa, a sua herança. Ei, irmão, mantenha o foco, aleluia. Mantenha o olhar na tua coroa. Mantenha o teu olhar no teu galardão, porque você precisa estar vivo, aleluia. Aleluia. Aleluia, eu quero orar com vocês. Quero pedir para o pastor, os obreiros, impor as mãos. E nós vamos ministrar, aleluia, nesta noite. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, irmãos que estão aí na nave da igreja. Estende suas mãos para cá. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço, Pai, mediante a tua palavra que foi pregada, Senhor, levanta um muro de fogo, aleluia. É, Deus, um muro de fogo levanta agora na vida de cada crente que está aqui nesta noite. Sabe para quê, Senhor? Para mantê-los
mantê-los vivos, aleluia, para mantê-los vivos diante das afrontas, diante das adversidades, diante, Pai querido, das enfermidades, diante, Pai querido, dos traumas, das traições, diante das decepções, Pai. Senhor, que o coração continue a bater do Teu Espírito, aleluia. Senhor, levanta, Pai, um muro de fogo. Senhor, não deixe, Pai querido, eles tropeçarem em pedra alguma. Senhor, vai tirando os espinhos, vai aplanando os caminhos. Senhor, vai abatendo os montes. Senhor, vai facilitando, Pai querido, a passagem dos Teus filhos. Senhor, conhece o coração deles, Pai. Senhor, ajuda eles com Teu Espírito Santo a permanecer firmes, firmes para alcançar a promessa que o Senhor tem. Pai querido, se porventura alguém aqui que está morto espiritualmente, Senhor, que não tem vivido mais e nem experimentado a Tua presença, e nem tem mais acreditado nas promessas do Senhor na vida deles, Senhor, eu te peço, ressuscita, aleluia. Ressuscita, ressuscita, Senhor. Ressuscita, Senhor, os sonhos. Ressuscita os projetos. Ressuscita, Senhor, a vida deste irmão, desta irmã, Pai. Em nome de Jesus, que ele seja levantado. Em nome de Jesus.